Olá pessoal do canal, meu nome é o professor Matheus e hoje nós iremos falar sobre pegada hídrica. Roda a vinheta. Então pessoal, vamos falar sobre a pegada hídrica, que é um tema que cai bastante no Enem, pois está relacionada à questão de recursos hídricos, que é algo muito importante dentro da sociedade, mundial, que é um recurso, a água, que é muito importante para a nossa vida. Ok? Então, cai alguns exercícios sobre, eu vou dar uma contextualização geral sobre o assunto. Mas antes de eu começar o conteúdo, galera, eu peço para vocês seguirem o canal, ativarem a notificação lá no sininho e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, para nós termos mais conteúdos como esse em nosso canal. Bora pro conteúdo, galera. Vamos falar agora sobre a pegada hídrica, né? O que é a pegada hídrica? Antes de eu explicar o que é a pegada hídrica, vocês estão vendo aí na tela, que eu coloquei uma imagem que fala sobre o ciclo da água, E o ciclo da água é um assunto que vocês já estão vendo, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E é uma coisa também que pode estar caindo na prova do Enem, tá? Então nós temos aqui toda a iniciação do ciclo, tá? Que pega aqui na questão das montanhas, é onde nós teremos a formação de vapores, o caso do vulcanismo associado, vamos ter gelo e neve nas geleiras, temos o quê? As nascentes dos rios que ficam nos relevos mais altos, onde eles vão estar começando a percorrer relevo abaixo, tá? Nós vamos ter também a percolação dessa água nos solos, ok? Nós temos aqui a infiltração da água, elas vão estar abastecendo todos os aquíferos remanescentes ou águas subterrâneas ali presentes, tá, galera? Nós temos também a formação dos rios, tá? De lagos, até chegar lá nos oceanos, ok? Aonde vai acontecer o processo da evaporação dessa água, dos oceanos para o céu novamente, aonde aquela água vai sofrer o processo de condensação, formando-se as nuvens, tá? O que também facilita no processo de formação das nuvens, a evapotranspiração, que é a transpiração dos vegetais, a água permanecente nos vegetais, tá, galera? Vai começar a condensar também, formando as nuvens. E essa nuvem, ela vai começar a ficar carregada na atmosfera e vai precipitar. Precipitando, essa chuva cai novamente no solo. Então, voltando para os rios, os lagos, lençóis freáticos, aquíferos, ok? Então, o ciclo da água ele é algo que vai acontecer sempre, tá? No dia a dia. Ele sempre vai estar acontecendo, tá? Sempre vai estar tendo essa renovação da água, beleza? Vamos para o próximo slide. Galera, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água, Eu até brinco que o nome do nosso planeta deveria ser chamado água, não terra, Pois a água é dominante na superfície do nosso planeta. Mas, porém, só 2,5% dessa água é doce, que é a água que nós consumimos no nosso dia a dia, tá? Para nossa reidratação, para o consumo de alimentos, lavagem de utensílios domésticos, higiene pessoal, tá? Só 2,5%. De 71, 2,5% é doce. E só 0,3% estão em reservatórios acessíveis, tá? O que seriam esses reservatórios acessíveis? Seriam reservatórios de fácil acesso. Quais seriam? Lagos, os rios, que é onde é mais fácil eu estar extraindo essa água para o consumo, ok? Depois nós temos também as águas que ficam em aquíferos, só que aí para você estar extraindo essa água de aquíferos por questões de profundidade, você teria que ter bombas para estar sugando essa água, então fica já um processo um pouco mais difícil. Então, por conta desse 0,3%, nós temos que reforçar a necessidade do uso mais racional e sustentável dessa água. Por exemplo, evitar de poluir esses acessos desses reservatórios mais acessíveis, como os rios, os lagos, Porque nós poluindo essa água, ela vai ficar com muitos resíduos. Como que nós vamos estar consumindo uma água poluída? Pode ter alguns patógenos, muito lixo, Ela vai começar a ficar inapropriada para o uso, ok? E um uso mais sustentável, usar ela com mais racionalidade, tá? Quando eu for, por exemplo, tomar banho,
né? Não tomar banhos muito demorados, por não escovar o dente ou fechar a torneira, tá? Sempre com essa questão pensando no futuro, porque a água ela tem que, né, estar ali presente para toda a humanidade, para nossa geração e gerações futuras, ok? A disponibilidade dos recursos hídricos, galera, ela não é limitada. Por quê? Ela tem a sua renovação. Ela tem essa renovação. Mas, o que acontece? Se nós não usarmos esse recurso sustentavelmente, ela vai chegar ao seu fim, tá? Outra coisa, o volume de água que é consumido nas atividades agrícolas, domésticas e das indústrias ultrapassa essa capacidade de reposição natural, tá? Então, por exemplo, hoje, nós, seres humanos, nas nossas atividades, nós estamos utilizando um volume muito alto de água, correto? E aí, a capacidade natural daquele ciclo da água, ela não consegue ser compensadora. Ela não compensa aquela água que está sendo retirada dos reservatórios naturais de água, ok? Então, o conceito da pegada hídrica, o que é? Ele aborda a relação do consumo humano, tá? No comércio global e no uso das gestões de recursos hídricos, ok? Então, a pegada hídrica ela foi criada para mostrar como que é o consumo do ser humano sobre a água, ok? Dentro das atividades. E mostrar toda a marca que ela deixa com o consumo exagerado e abusivo da água, ok? Então eu coloquei algumas imagens aí que mostram algumas atividades humanas que utilizam a água, né? Que é a atividade agrícola na primeira imagem, tá? Temos a atividade industrial também, que é um local onde também utiliza-se muita água, né? Algumas manufaturas de alguns produtos, tá? E atividades humanas. Eu coloquei aqui um rapaz lavando um automóvel, né? Que também utiliza-se muita água para lavagem, né, dos carros, ok? Isso aqui eu só coloquei mais para um exemplo, para ficar algo mais visual, tá? Calculando a pegada hídrica, né? A pegada hídrica, ela tem duas vertentes, a direta e a indireta. A pegada direta, ela corresponde ao volume de água consumido em uma atividade humana. Por exemplo, cozinhar uma carne, fazer uma comida, tá? Então a pegada direta vai ser toda atividade em que nós, né, como pessoas, estaremos utilizando a água, tá? Então, na cozinha, lavando o banheiro da casa, tomando banho, escovando os dentes, consumindo a água, beleza? Agora, a pegada indireta já vai corresponder ao volume de água envolvido em cadeias produtivas, tá? Como por exemplo, o processo de produção da carne. Então, desde lá do início, como que eu vou produzir a carne? Eu tenho que criar o gado, correto? E aí o gado ele vai consumir água no processo de engorda dele, né? E é um animal muito grande, então ele consome litros e litros de água por dia. Então a pegada indireta já vai começar aí, dentro do consumo do animal. Aí o animal vai chegar, vai ficar pronto para o abate, você vai abater. Quando você for estar retirando aquela carne, você vai ter que lavar, né, aquele local. Então já entra também na pegada indireta. Depois da lavagem, o processo de industrialização, envasamento, vai ter algum momento que também vai utilizar a água, entra naquele processo. No processo logístico de transporte, do matadouro até o frigorífico, e do frigorífico até as redes de supermercados, também pode ter a utilização de água, entra na pegada indireta, até você lá pegar a carne no mercado e comprar. Tá? Então a pegada indireta vai ser tudo aquilo que um produto, né, de cadeia produtiva que envolva água. Não só a carne, tem outros exemplos, como os tecidos, né? Tem muito tecido, como por exemplo calça jeans, para você tingir, você tem que utilizar água também. Tá? Então muitos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia utilizam a água na sua cadeia produtiva. Correto? Então tudo isso vai entrar no cálculo da pegada hídrica. E esse cálculo ele é feito para quê? Para nós sabermos como utilizar essa água de uma forma mais sustentável, tá? Que com ela nós consigamos fazer que ela dure, né, para gerações futuras, ok? No caso da pegada hídrica de um país é considerado o quê? O consumo interno e o externo, tá? O que seria o consumo interno? É o nosso, da população, ok? E o consumo interno entra nas relações, né, da
indústria, do agronegócio, do comércio exterior, né? Que aí vai pegar o conceito de água virtual, tá? O que seria essa água virtual? É a água que vem embutida nos produtos em que eu estou exportando e importando, principalmente importando, tá? Por quê? O importando eu vou estar trazendo o consumo de água indireto de produtos que foram fabricados na China, nos Estados Unidos, Índia ou qualquer outro país do mundo. E quando eu estou importando produtos, aquele país que está comprando também ele está importando aquela minha água virtual. Aí eu botei um gráfico aí para vocês verem, né? Países que têm um alto índice, né, de importação e exportação de água virtual. A China, hoje, como é um dos maiores líderes no comércio mundial, é o país que lidera, né? E aí nós temos alguns produtos que se destacam, como por exemplo, produtos têxteis e vestuário. É o exemplo que eu dei para vocês dos vestuários, né? Um exemplo da calça jeans, correto? Nós temos máquinas e equipamentos, tá? Que estão liderando aí a questão dessa água virtual. O Brasil entra como o terceiro país nesse ranking, né? Como a comida processada e produtos agrícolas é o nosso carro-chefe. E depois vai ter os Estados Unidos em segundo, a mesma coisa. Aí no gráfico nós temos Canadá, a Índia, Indonésia, a Rússia, a Austrália, França e Espanha. E aí ó, temos alguns países que têm, né, um volume em milhões de metros cúbicos, que é essa escala aqui de baixo, que não passa de 50 milhões, tá? Então são países que possivelmente não estão importando tantos produtos que utilizem a água virtual, que tem a água virtual embutida, né? Geralmente os países que a sua economia é embasada na exportação de commodities, de produtos, né, vão ter essa água virtual um pouco maior, ok? Tipos de pegada hídrica. Nós temos 3 tipos de pegada hídrica, tá, galera? A pegada azul, né, que ela vai medir o volume de água doce superficial e subterrânea consumidos em atividades agrícolas, industriais e domésticas em um determinado período de tempo. Pode ser um período de meses, um ano ou mais de alguns anos, tá? E aí ele vai medir todo o volume de água doce que é utilizado em todas essas atividades que eu comentei com vocês, ok? Já a pegada verde, ela vai medir o volume de água da chuva consumido em atividades produtivas, especialmente agrícolas e florestais, que envolvem bastante água no processo de evapotranspiração e incorporados nos produtos, tá? Então, galera, essa água da chuva, ela também pode ser utilizada, né? Hoje em dia, tem locais que utilizam cisternas para captar a água da chuva, para utilizar em algumas atividades, né, humanas, aqui especialmente em agrícolas e florestais. Por quê? Numa atividade agrícola, galera, numa plantação, eu vou usar metros e metros cúbicos de água, tá? Porque sempre tenho que estar irrigando, como aquela imagem que eu mostrei anteriormente para vocês, mostra uma irrigação de uma lavoura, tá? Então nós precisamos de muita água para estar suprindo a necessidade daqueles vegetais, para que eles cresçam fortes, né, e bem saudáveis, para que nós possamos consumi-los adequadamente, tá? Então, muitas dessas fazendas, elas têm algumas cisternas, essas fazendas que já pensam em consumo sustentável da água, né, e aí visa também diminuir sua pegada hídrica para um lado positivo, né, utilizam essa água, que é importante, tá? Seria interessante também as residências construir cisternas para utilizar essa água para fazer a lavagem do carro, a lavagem do quintal. Tem gente que gosta de lavar o telhado também, para não estar utilizando aquela água doce, que é aquele 0,3% dos acessos mais fáceis, né, da água, ok? E aí também essa questão da água das chuvas, ela vai estar envolvida também no processo da evapotranspiração, que é aquela transpiração dos vegetais, porque essa água da chuva ela vai entrar no vegetal, o vegetal vai transpirar, vai virar essa questão da água, ela vai evaporar e se condensar novamente. Aí entra naquela questão lá do ciclo da água, beleza? E por último, a pegada cinza. A pegada cinza, ela já é aquela que é a mais, vamos dizer, a vilã. Por quê? Ela vai revelar o grau de poluição
da água ao longo do processo produtivo, medindo o volume de água doce necessário para a assimilação da carga de poluentes, com base nas condições naturais. O que quer dizer com isso, galera? Quer dizer o quê? Que eu vou medir quanto de poluente que eu tenho na minha água, que foi poluída durante esse processo, né, produtivo dela. E aí eu vou saber quanto de água doce necessária eu tenho que introduzir novamente naquele local para que, por meio de processos naturais, aquela água fique novamente despoluída, tá? Então, por exemplo, se você estiver utilizando esses processos produtivos poluindo muita água, eu vou ter que ter um volume muito maior para despoluí-la depois. Então isso já entra, né, na questão do uso não sustentável. Então só piorando a situação dos nossos recursos hídricos, tá? E as pegadas hídricas, elas têm a diferenciação delas, porque a gente diferenciando e sabendo cada uma para cada qual uso, nós conseguimos, no cálculo, saber como que nós temos que manter a nossa pegada. Eu posso gastar mais, gastar menos, vai depender muito do nosso cotidiano e das nossas atividades, ok? Os dados fornecidos pela pegada hídrica, eles são de suma importância. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar. Ela vai dar, tanto para as pessoas como para os países, como nós podemos tratar e consumir a nossa água adequadamente. E também vai ajudar o governo a montar políticas públicas sobre racionamento de água, consumo, multas para empresas ou pessoas que despejam poluentes nas águas, tá? E também fazer campanhas educativas nas escolas, né? Centros comunitários, para ter um consumo mais sustentável, educar a população no geral para não jogar lixo nos rios, nos lagos, nos oceanos, tá? Porque a água é nosso bem precioso. Sem a água nós não sobrevivemos. Então, nós educando as pessoas, nós vamos conseguir manter a água mais longeva por anos e anos, ok? Galera, agora chegamos na hora do exercício, ok? Peguei um exercício de uma apostila do ângulo, né? Preparatório para o Enem, ok? E fala sobre a pegada hídrica, que eu falei que é um tema que caia no Enem, né? Então vamos lá ler o exercício aqui comigo, ó. Na tentativa de quantificar a água doce invisível consumida no mundo, o pesquisador da Universidade de Twente, Arjen Hoekstra, da Holanda, esse foi o idealizador da pegada hídrica, tá, galera? Introduziu em 2002 o conceito de pegada hídrica, uma ideia para promover a consciência diante da escassez. Trata-se de um indicador ligado à responsabilidade ambiental, que leva em consideração o uso da água de forma direta e indireta, tanto do consumidor quanto do produto, e define o volume total de água doce utilizado para produzir os bens e serviços. Tá? Aí tem a fonte, né, do exercício, ok? A redução da pegada hídrica de um consumidor, produtor ou país está diretamente associada, aí nós temos as alternativas. A uso de agroquímicos nas lavouras. B, a dietas baseadas em proteínas animais. C, ao aumento da disponibilidade de água. D, ao maior aproveitamento do transporte individual. Ou E, ao controle sobre o despejo de efluentes industriais. O que é efluentes? É a questão dos poluentes. Então, galera, como que a gente pode focar nesse exercício? Né? Lembrando que numa prova de vestibular ou Enem, né, nós devemos otimizar nosso tempo, né? Não passar mais, eles falam mais de 5 minutos, né, em uma questão, tá? Então nós temos que pegar os pontos principais. Então lá em cima é mais uma introdução do que é a questão da pegada hídrica, quem criou, o que ela indica, tá? E aí, a chave dessa questão aqui, ó. A redução da pegada hídrica de um consumidor, ó, né? Produtor ou país está diretamente associada a quê? Então nós temos que começar já na questão das alternativas, eliminar as que a gente acha que não tem coerência com o que está sendo pedido no enunciado, né? Então a B, a dietas baseadas em proteínas animais.
né? As proteínas animais utilizam água, mas não é só essa única atividade, né? Que está lá relacionada, né, à pegada hídrica de um consumidor, ok? Produtor ou país. Então nós temos que ver algo que é mais condiz com essa questão. O aumento da disponibilidade da água não entra também na questão do consumo lá do produtor, né? Porque ao aumentar a disponibilidade de água, é aquela questão da entrada lá da reposição natural, tá? AD. Ao maior aproveitamento do transporte individual, essa aí também já pode descartar que... Agora, a A e a E, o uso de agroquímicos nas lavouras pode estar prejudicando, né? A questão da poluição da água, mas ela também está faltando uma questão do quê? Das indústrias, porque ali só entra a questão do agronegócio. Então, é o controle sobre o despejo de efluentes industriais. Eu acredito que seja a letra E. Por quê? Porque se nós controlarmos o despejo desses efluentes industriais, nós iremos conseguir manter mais a água potável. Então, também ajudando a aumentar a disponibilidade dessa água, né? Então, eu acredito que se nós mantermos a questão desse controle, desse despejo, né, autuando essas indústrias que despejam esses efluentes, multando e sempre tendo o controle, nós iremos manter nossas reservas de águas livres de poluentes, tá? Aí eu peguei o gabarito, ó. Qual é o gabarito? A questão é que fala o controle sobre o despejo de efluentes industriais. Favorece a redução, especialmente da pegada hídrica cinza, que é aquela que mede a poluição da água, que corresponde ao total de água utilizado para a dispersão dos poluentes sobre os recursos hídricos. Lembra uma questão assim que fala do aumento de disponibilidade de água doce? Então, se eu não conseguir manter a questão da dispersão dos poluentes sobre os recursos hídricos, se tiverem muitos poluentes, eu vou ter que estar despejando mais água para despoluir aquele local. A pegada hídrica cinza só vai aumentar e eu vou estar gastando mais água para despoluir aquele reservatório hídrico de água potável, tá? Então, eu vou estar gastando mais água. E aí, isso é um dado negativo. Correto, galera? Galera, então, hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até o final, né? Espero que você já tenha se inscrito no canal. Se não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever, tá? Para não perder os próximos conteúdos relacionados ao Enem. Até a próxima!